Bom, olá queridos alunos, hoje nós vamos iniciar aí a nossa aula sobre a ferramenta do Microsoft Word. Tá? Ele é um editor de texto aí poderoso, né, disponibilizado dentro do pacote Office, onde a gente pode criar aí, né, os nossos documentos e, né, disponibilizá-los aí de maneira digital. A gente vai iniciar aí com 3 abordagens básicas. Nesse caso aqui, o primeiro seria o sumário, depois uma lista de imagens, uma lista de tabelas, tá? Vamos fazer ali uma breve introdução e como que a gente pode inserir imagem, como que a gente pode inserir uma tabela também, tá? Então eu vou iniciar aqui criando um documento em branco, tá? Então eu vou clicar 2 vezes, vocês podem ver que te dá vários já. Esse caso aqui é o Office 2013, talvez nas máquinas da faculdade pode ser outra versão do Office. Então nesse caso aqui a gente vai selecionar essa opção aqui em branco. Dá um zoom aqui. Então o que a gente vai colocar aqui primeiro? Tá? A gente vai inserir no topo um sumário. Né? Então eu vou colocar aqui, escrever sumário. Tá? O meu teclado ele não tem acentuação, está na versão em inglês, então ele não vai mostrar. Então a gente tem um sumário. Eu vou vir aqui nessa opção, inserir quebra de página. E aí eu vou escrever aqui que eu vou incluir uma lista de imagens também. E vou também inserir uma nova quebra de página, uma lista de tabelas. Tá? Aqui, para a gente se localizar referente ao nosso menu, tá? O menu principal aqui da ferramenta fica nessa parte superior, né? A gente chama aqui de top da aplicação. Aqui a gente tem a opção de arquivo, aqui a gente pode abrir um arquivo, né? Criar um novo arquivo, salvar o arquivo, salvar como. Eu sempre gosto de vir nessa opção aqui para salvar, salvar como, e aí eu procuro a pastinha onde eu quero salvar esse registro aqui na minha máquina. Então vamos vir aqui em salvar como. Aqui ele colocou um OneDrive, mas vamos colocar aqui, computador, procurar. Vou pôr aqui na minha área de trabalho. Tá? E aí eu vou colocar aqui aula UMFG. Vou colocar em minúsculo. Aula UMFG. E salvar. Tá bom? Esse segundo menu aqui que a gente tem é o menu que a gente pode editar de fato aí a nossa solução, o nosso texto, né? Então, a gente tem aqui o que a gente vai se atentar nesse primeiro bimestre. A gente tem a opção de edição, né, de texto. Então, eu posso selecionar aqui uma fonte para o meu texto. Posso colocar aqui, Times New Roman, que é bem comum de ser utilizado, e um tamanho. Vou colocar aqui um tamanho de 16, tá? Tem as 3 opções aqui, negrito, itálico e sublinhado, tá? Geralmente título a gente gosta de colocar ele em negrito, tá? Aqui eu posso justificar à esquerda, alinhar à esquerda o meu texto, posso alinhar ao centro e posso alinhar à direita, ou posso deixar ele justificado, que ele vai tentar comprimir todo o espaçamento aqui do meu texto. Então a gente vai deixar ele aqui, o sumário, sempre alinhado à esquerda, tá? Porque depois a gente vai utilizar aqui a seção de estilo, tá bom? Vamos fazer a mesma edição aqui para os próximos. Então também vou colocar aqui como Times New Roman e tamanho de 16 e vou marcar ele aqui como negrito. Mesma coisa que também. Times New Roman, tamanho de 16 e negrito. Joia? Vamos colocar aqui um terceiro registro. Agora a gente vai, depois desse carinha aqui, a gente vai colocar aqui, arquivo não, inserir, tá? Aqui inserir, a única opção que a gente vai utilizar nesse momento é quebra de página, então quando eu dou um enter aqui, coloco uma quebra de página, ele cria uma nova página para mim. Isso aqui é interessante, a gente utilizar a quebra de página ao invés de utilizar a
parte de dando enter até ele gerar uma nova página, tá? É bem importante. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso... Deixa eu ver se eu consigo pausar para pegar ali o conteúdo. Seria legal se eu conseguisse fazer uma pausinha. Bom, acho que não tem como. Vamos deixar aqui. E vamos pesquisar aqui um texto. Ó. Deixa eu pegar aqui se a gente acha o texto que a gente fez. Vou pesquisar na internet mesmo. Vou pegar aqui uma aba nova. Fundamental teórica, computação. Vamos copiar esse texto aqui. Ó. A gente tem o que editar, né? Então, aqui no início, eu vou colocar aqui um novo texto, ó, introdução. Só que diferentemente dos meus anteriores, eu vou vir nessa opção aqui de página inicial e vou marcar ele como um título. Tá vendo que ele vai ficar azulzinho? Por que isso daqui é importante? Porque esse cara aqui, a gente vai utilizar ele para gerar o nosso sumário. Tá? Então ele vai ser gerado automaticamente. Então, introdução. Vamos colocar um texto aqui. Ó. A fundamentação teórica da computação é um campo da ciência da computação que investiga os princípios, modelos e conceitos fundamentais da computação, incluindo a teoria da contabilidade, teoria da complexidade e a teoria da informação. Pronto. Como eu falei para vocês, a gente, como bom programador, a gente, apesar do meu teclado, além de estar no formato em inglês, ele não tem acentuação, a gente desaprende a... Aqui é computabilidade mesmo. Teoria. A gente desaprende a fazer acentuação, tá? Então, bem simples aqui, nem vou me estender muito no texto, porque daí o texto vai ser conforme que vocês forem utilizar aí no dia a dia, tá? O que a gente vai editar aqui, ó? Lembra que eu falei que a gente tem algumas opções? Ó, esse texto aqui, ele está alinhado à esquerda, ó, mas tá vendo que está sobrando espaço? Pra gente deixar ele bonitinho, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, justificá-lo, tá? Então a gente consegue deixar ele alinhado tanto à direita quanto à esquerda, tá? Outra opção que a gente tem é de criar subtítulos, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, computação em nuvem, tá? Então, dentro da computação em nuvem, eu posso utilizar ele aqui, ó, como um título 2. Então, ele já subentende, ó, esse cara é título 1, esse cara aqui título 2, ele é um subtítulo, tá? Então, é importante aí que a gente pode estar utilizando aí dentro da nossa ferramenta. Outra coisa que é legal, a gente pode incluir imagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só dar um Ctrl C numa imagem que eu tenho aqui, ó, no meu computador, tá? Ctrl C, e eu posso dar um Ctrl V, tá? Então eu já consigo copiar e colar imagens dentro aqui do meu documento. Tá vendo que ela também está alinhada ali à esquerda? Eu posso centralizar ela, fica mais bonitinho. Em imagens, o ideal é que a gente insira, ó. Então eu vou colocar aqui na linha de baixo, ó. Na linha de baixo não, vou selecionar a imagem e vou vir aqui em inserir, vai ser nessa opção. Então a gente tem inserir, tem designer, layout, não, correspondências, revisão não, exibição,
ver aqui qual que é. Acostumado com o inglês, eu acabei perdendo. Qual que é a opção? Página inicial não. Inserir. Não quero. Não, achei que era inserir que ficava. A gente não quer comentário, não quer rodapé, não quer número. A gente quer inserir uma. A gente quer inserir uma legenda. Design também não. Layout da página também não. Aqui, ó, em referências. Aqui, esse aqui, em referências, seria uma legenda. Tá? Então, essa figura aqui é a figura 1. Tá? Exemplo de computação em nuvem. Tá? Então, peguei um cenário aqui que estou mais acostumado no meu dia a dia, então a gente insere uma legenda. Tá? Importante marcar o rótulo dela aqui. A gente tem 3 opções: equação, figura e tabela. A gente vai marcar como figura e vai dar um OK. Ó, ele já vai trazer aqui na parte inferior para a gente. Tá? Se a gente quiser editar, ó, a gente pode selecionar aqui de novo. Vamos vir aqui, inserir legenda. Ah, mas ele deu como figura 2. Não quero. Vamos apagar essa legenda aqui. Ó. Tá, vamos inserir de novo. Inserir legenda, figura 1. Ó. Computação. Nuvem. Acho que é porque não está selecionado, mas aqui ó, a gente tem a. Deixa eu ver se eu consigo habilitar a posição. Porque aqui ele está fixo, ó, abaixo do item selecionado. Vamos ver se a gente consegue. Tem a opção de colocar abaixo e acima. Acho que talvez dando um espaço. Ó. Ah, inserir legenda. Ah, beleza. Tem que dar esse espaço, tem que ter um espaço aqui para a gente poder colocar ou em cima ou embaixo. Aí, qual a opção que você vai escolher, tá? Vai depender ali da regra da BNT que você estiver trabalhando. Nesse caso que a gente vai inserir legenda, ó. Então, computação em nuvem, exemplo, né? Exemplo de computação em nuvem. Aqui, esse figura 1, ele não apaga, tá? A gente não consegue apagar ele. O que eu costumo colocar? Eu costumo colocar 2 pontos, ó, um espaço, e aí ele vai ficar bonitinho aqui pra gente. Então, computação em nuvem. Vamos colocar aqui uma outra, 3 opções, ó. Computação em nuvem. Tá. Vamos colocar um outro subtítulo. Vamos ver aqui em página inicial. Vamos colocar aqui esse subtítulo como modelo conceitual de aplicação. Vamos colocar seguir o mesmo preceito de cima. Então as palavras, primeira letra maiúscula, modelo conceitual de aplicação. Vamos marcar aqui como um título 2, que é um subtítulo. Vamos inserir uma imagem. Então, deixa eu ver se eu consigo salvar essa imagem. Vou salvar ela aqui na minha área de trabalho. E aí eu mostro ali também a opção por dentro do menu, como que a gente pode inserir. Então, ver que está tudo certo. Eu creio que está. Está aparecendo um pedacinho aqui. Esse aqui a gente pode fechar já. Estou usando uma tela só, dificulta um pouquinho. Então, como que eu vou inserir essa imagem? Posso vir aqui, inserir, tá? Imagens, eu posso inserir uma imagem online ou uma imagem aí do meu próprio computador. Vou pegar essa opção, ó, imagem, vou selecionar onde está a pasta, ó, e aí eu vou colocar esse carinha aqui, ó, modelo conceito, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, página inicial, centralizo, tá? Seleciono a imagem, venho aqui em referências e insiro uma legenda. Figura 2, ó, exemplo de modelo conceito de aplicação. Vai ficar abaixo e é do tipo figura. Ó,
que ele já ficou feinho. Então, vou copiar aqui. Vamos colocar ele com 2 pontos ali para ficar bem bonitinho. Deixa eu ver se dá para editar aqui. Ah, dá para editar. Beleza. Vamos colocar os 2 pontos, figura. E aí a gente já tem 2 figuras. Vamos colocar uma terceira figura. Então, também outra opção que eu tenho, Ctrl C, ó. Ele já criou uma página aqui embaixo. Aqui a gente não precisa, vamos precisar colocar uma legenda, né? Então, vem aqui na página inicial, vou colocar ele aqui alinhado à esquerda inicialmente. Ó, fluxo de autenticação de usuário. Então aqui é um exemplo de como que acontece uma autenticação de usuário dentro de um sistema computacional. Esse exemplo aqui, ó. Vou marcar ele também como título 2. Vou dar um Enter, vou dar um Ctrl V, né? Essa figura, tá? Não precisa se atentar o conteúdo da figura, mas sim a gente fazendo o processo aqui. Ó. Selecionei, venho aqui em referências, inserir legenda, figura 3. Ó. Exemplo de fluxo de autenticação de usuário. Abaixo da imagem, ok. Ó, corrigi aqui os erros gramaticais e a gente já finalizou aí as nossas 3 imagens. Tá? Introdução, tudo bonitinho. Vamos colocar agora um novo subtítulo. Então, página inicial, subtítulo, qual vai ser esse subtítulo? Classificação das tecnologias utilizadas. Dá um Enter aqui para dar uma separadinha. O que vai ser essa classificação? A gente vai inserir uma tabela, tá? Então a tabela, bem simples também, a gente vai inserir e aqui ele já dá a opção tabela. Aqui vocês vão ver que ele tem um limitador, ele cria uma tabela, ó, de 10 por 8. Mas professor, se eu colocar só uma coluna, mas eu preciso de 3, como que eu faço? Ora, botão direito, tá? E aqui a gente tem a opção inserir, ó. Tá? Se eu clicar nessa flechinha do lado, ó, ele fala, você quer que inserir abaixo, né? Acima, abaixo ou à esquerda, tá? Ou à direita. Se eu coloco à esquerda, ele vai criar, ó, uma nova coluna à esquerda. Se eu coloco à direita, ele vai criar uma nova coluna à direita, tá? E mesma coisa a linha, tá? A linha é até mais fácil. Se a gente for clicando aqui, ó, colocar o cursor dentro da tabela e for dando tab, ó, a gente cria as linhas aqui de forma automática. Então, qual que vai ser a nossa configuração? Eu vou ter aqui um título nessa primeira coluna, tecnologia, depois eu vou ter aqui categoria, depois eu vou ter aqui exemplo de uso. Vou selecionar essas 3 linhas, tá? Ctrl N para deixar em negrito e eu venho aqui e vou centralizar esses meus registros, tá? E aqui algumas tecnologias que a gente tem da área de computação. Docker, containerização, só esses títulos de isolamento de aplicações. Vamos corrigir esse cara aqui, containerização, como é que é? Containerização, aplicações. Aqui a gente pode mandar ele ignorar. Docker também pode mandar ignorar, que é nome próprio. Depois a gente tem aqui Kubernetes, tá? Orquestrar. Copiar aqui já, orquestração e gerenciamento de microservices. Isso aqui são conceitos de computação, não precisa se atentar a isso. Só para a gente ter os dados ali para colocar na tabela. MongoDB, banco de dados do SQL, tá? Armazenamento de documentos de som. PostgreSQL, banco de dados SQL, sistemas transacionais. E o último aqui, RabbitMQ, mensageria e
processamento assíncrono. Aqui tem que corrigir também, tá? Então, são só para a gente poder ter dados aqui para colocar nessa nossa categoria, tá? São esses caras aqui são algumas tecnologias que a gente usa para construir aplicações de software modernas aí baseadas na nuvem ou na internet, qual categoria que eles pertencem e onde que a gente pode utilizar. Quem é da área ali de tecnologia vai às vezes estar um pouco mais ligado aí de como funciona, tá? Aqui o que a gente precisa entender é diferente eu gerar, né? Então como que eu gero aqui a minha tabela, né? Vocês viram aqui pelo inserir, e agora como que eu faço para criar, né, uma referência para ele. Então a gente vem no mesmo ponto, a gente seleciona aqui a nossa tabela, eu venho inserir legenda, só que ao invés de selecionar figura, a gente seleciona tabela, tá? Então seleciona a tabela e dá um nome para essa tabela, ó. Aqui, elaborada pelo autor, né? Vamos colocar aqui 2025. Beleza, pessoal? Então, aqui ele colocou em cima, mas eu não quero em cima essa minha legenda. Então, eu vou copiar aqui, quero deixar organizado. Eu vou copiar aqui o título que eu dei, vou apagar. Vamos dar um enter aqui do título para o subtítulo, vamos vir aqui de novo, seleciona a tabela, né? Só colocar o cursor dentro dela, inserir legenda, acima não, eu quero abaixo e 2 pontos, Ctrl V, ok, tá? Aqui vocês viram que ele foi direcionado aqui, né, à esquerda aqui o meu texto. Então como que eu faço para centralizar ele? Ora, seleciono o texto ali da minha legenda e coloco ele aqui para centralizar, tá? Se quiser dar mais um espacinho, pode dar. Fiquem à vontade. Pode chegar aqui no final, dar um enter. Ó. Vamos apagar essa linha. Vamos ver se ele deixa ou se ele vai ficar colado. Excluir link. Ele não deixa, não vai ficar um espacinho. Vamos ver se eu clicar aqui. Aqui ele fica. Tá? Então, pode ficar assim ou pode ficar coladinho também assim. Tá? Fiquem a critério de vocês. Nesse caso aqui ele não ficou tão... Vamos ver se a gente consegue deixar ele mais próximo. Tem um espaço aqui. Não, ele não deixa porque depois já é a imagem. Tá? Ok, então nós temos aqui a introdução, temos aqui os nossos subtítulos e nós temos as imagens e, né, as figuras e uma tabela. Agora a gente precisa gerar aqui os nossos sumários. Então eu vou vir aqui na minha primeira página, ó. Tá, vem aqui em página inicial. Cadê? Onde que a gente acha que o sumário? Aqui, referência, sumário, ó, a gente gera sumário automaticamente, tá? Então tem as opções aqui de como que você quer que seja gerado, ó. Tem 3 opções, mas tem mais também aqui se você baixar ou personalizar, mas a gente vai vir aqui, ó. Vamos gerar nessa primeira. Opa. Ó, ele colocou até a imagem aqui, essa imagem não deveria estar. Vamos dar um Ctrl Z aqui para apagar. Vamos ver se a gente tem que dar um enter aqui para separar a imagem. Vamos dar um enter aqui. Separa, essa imagem não tem que estar. Isso aqui. Ó, vou até jogar para a página de baixo, ó. Página inicial, não, aqui não. Inserir. Vou jogar, fazer uma quebra. Vou jogar esse aqui para a linha de baixo também para dar um espaço. Vou dar um espaço aqui. Beleza, vamos ver se ele vai girar lá agora bonitinho sem ter aquela imagem. Não pode ir com aquela imagem, tá? Vamos ver aqui. Referências, sumário. Vamos girar o primeiro sumário. Mas deixa eu tirar essa imagem daqui, então. Vou colocar ela de novo. Às vezes ele pode estar pegando ali. Pode estar pegando o nosso subtítulo. Então, página inicial, vamos colocar ele como normal, depois vamos colocar ele de novo aqui como subtítulo. Ele estava com um negócio aqui a mais. Vou apagar e vamos inserir. Vou salvar a imagem. Vou inserir ela normal.
salvar, área de trabalho, que tá o nome? Fluxo de autenticação. Fluxo de autenticação. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Inserir imagens, área de trabalho, fluxo de autenticação. Vamos salvar. Sempre importante salvar aqui, ó. A gente usa sempre esse íconezinho aqui do disquete, sumário, inserir, não, cadê? Referências, sumário. Isso, beleza, perfeito. É isso aqui que a gente quer, tá? Então, só pode retornar aqui pra gente, né? Os títulos e subtítulos, tá? Porque qual que é a parte legal do sumário? Que daí a gente, conforme for adicionando novos títulos e subtítulos, a gente só vem aqui e regera esse sumário, tá? Ele já fica ali de forma automatizada. A gente pode até apagar esse nosso esse título que a gente colocou ali, tá? A gente pode manipular esse carinha aqui, ó. Vamos ver. Página inicial, eu só quero colocar ele aqui como esse título 1 aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Ó, na verdade até já tá ali como título 1, tá? Vamos colocar um subtítulo aqui, ó, só para vocês verem. Então, dá um Enter. Colocar, não vou pôr um subtítulo, eu vou quebrar a página aqui e vou colocar um título e vou colocar aqui, ó. Teste. Atualização. Sumário. Se a gente volta aqui pro sumário, ó. Atualizar sumário. Olha lá. Ele cria pra gente automaticamente, tá? Então você não precisa ficar fazendo na mão. Isso aqui já é uma excelente ferramenta. Outro ponto que a gente vai fazer agora é a nossa referência ali do índice, tá? Então a gente vem nessa opção aqui, ó, inserir índice de ilustrações, tá? Então a gente vai escolher aqui do modelo e nesse primeiro a gente vai colocar figura. Então, vamos lá, fazer de novo. Então eu saí dessa primeira página aqui, que seria o nosso sumário, vou vir para essa segunda página aqui, que é a lista de imagens. Eu preciso colocar o cursor aqui bem embaixo do meu título, tá? Venho aqui, ó, inserir índice de ilustrações, tá? E seleciono aqui nome da legenda, eu quero de figura, tá? E dou um OK. Então ele vai pegar ali todos os índices de figura que eu coloquei na minha solução, ele vai me dar aqui essa lista, tá? Outro ponto que eu posso vir aqui agora é o de tabelas. Então eu coloco o cursor aqui também, venho inserir índice, só que aqui eu, né, antes estava em figura, agora eu venho, seleciono tabela, tá? E dou um OK. Ele já inclui aqui para mim referente à minha tabela que eu criei. Posso colocar essa minha lista no sumário? Pode também, tanto a lista de tabelas quanto a lista de figuras. Só preciso selecionar ele e marcar como título. Marquei como título, vem do sumário, clica para atualizar o índice inteiro, dá um OK. A gente já tem ali a lista de imagens e lista de tabelas também dentro do sumário. Vai depender aí da norma que você pode estar utilizando aí para indicar se deve ter o sumário, a lista de imagens e lista de tabelas, ok? Então essa é a nossa introdução aí do Word, né? Depois tem o trabalhinho para ser feito, tá? Tá disponível ali já no Ava, e tem também um materialzinho mais teórico ali também, um PowerPoint para vocês estarem acompanhando, tá? Então, para refixar aqui o conteúdo dessa aula, criar um arquivo novo, tá? A gente tem aqui, ó, arquivo, né? Como que a gente cria um novo arquivo? Eu posso vir aqui, arquivo, novo, ou abrir, tá? Página inicial, a manipulação aqui dos textos, né? Aqui para a gente poder fazer se eu vou alinhar ele à esquerda, se eu vou alinhar ele ao centro, se eu vou alinhar à direita, ou se eu vou justificá-lo.
Aqui também tem uma outra parte legal que também é bem utilizado, espaçamento. Então, posso selecionar aqui um texto, ó. Vamos colocar lá no final naquele nosso arquivo de texto. Então, vou colocar aqui, ó. Teste. Vamos lá com um monte de Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para ele popular tudo. Esse nosso texto aqui, ó, ele tá... Ele não está alinhado, né? Então eu posso selecionar ele, justificá-lo. E ele tem também o espaçamento entre as linhas, ó. Então eu posso ter 15, ó. Então o meu texto ele vai ficando maior, tá? Espaçamento entre as linhas. Então é aqui que a gente seleciona, tá? Geralmente o pessoal coloca 1,5 ou 1,15, tá? Padrão, vamos deixar aqui com 1,15, ele dá esse espaçamento, fica legível aí também pro usuário, tá bom? Obrigado por enquanto, tá? Beleza, acho que eu passei por todos. Vamos lá, novamente. Então, arquivo, a gente pode ter um novo, abrir, salvar, né? Salvar como eu escolho a pastinha ali para salvar esse meu arquivo. Página inicial, aqui a manipulação de texto, né? Como que eu ordeno meu texto, né? Se ele vai ficar, ó, alinhado à esquerda, centralizado, à direita ou justificado, tá? E aqui também o espaçamento entre as linhas, tá? Que tipo de texto que ele é? Nesse caso nosso aqui é um texto normal, se ele é um título ou se ele é um subtítulo, tá? Inserir, sempre fazer a quebra de página quando precisar, né, sair de uma página para outra, né? Então, quero adicionar uma página aqui nesse meu documento. Nunca vou dando enter aqui até chegar lá no final. Vem aqui, ó, finalizou, ponto final, né? Pula um enter aqui para ir para a linha de baixo e dá uma quebra de página, tá? Porque daí seu texto vai ficar mais organizado. Design aqui, ele traz algumas opções, mas a gente não vai utilizar nesse momento. Layout da página também não. Referências a gente vai utilizar. Gerar o sumário, depois que eu definir todos os meus títulos e subtítulos. Inserir a legenda tanto nas imagens, né? Nas imagens quanto na tabela. Então a gente vem aqui em inserir legenda. E para gerar o índice, né? Essa opção a gente vem na nossa página aqui, que é onde a gente quer gerar o índice. Então a gente gera o índice. Nesse índice de ilustrações não é só ilustrações, é índice de tabelas e de ilustrações. Mesma coisa que também o sumário, tá? A gente gera nessa opção aqui, ok? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado aí pelo acompanhamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição.